Começar? Hoje em menor número, mas vamos começar. Exato. Queridos, então eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça e, nesse dia especial, desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do Brasil, em especial aqui da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Se você está aí pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso tema é o Espírito Santo como capacitador do crente. Nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus ilumine a nossa exposição e nos ajude na compreensão do tema. Amém? Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia. Nós queremos te agradecer pelas infinitas e incontáveis bênçãos. Muito obrigado, Senhor, pelas muitas maravilhas realizadas na nossa vida, pela nossa família, pelas mães deste Brasil. Nós oramos para que o Senhor conceda sabedoria, capacidade, refrigério, Senhor, discernimento a todas as mães deste Brasil, Senhor. Ajude-as na árdua tarefa doméstica, ou aquelas mães que precisam se dividir entre o filho e o trabalho. Dê força, dê, ó Deus, capacidade, Deus, para essas mães. Nós oramos também pela aqueles que, ó Deus, estão enfermos. Nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão, sei lá, numa CTI, numa UTI da vida, Senhor. Nós oramos pelos aqueles que estão na fila do transplante, Senhor, por algum órgão. Deus, nós oramos pelo Rio Grande do Sul, por todas as famílias enlutadas, Senhor, por aquela catástrofe de proporções gigantescas, Senhor. Nós oramos por todas as contribuições que estão chegando lá, aquelas pessoas. Nós pedimos que a tua boa mão coopere com todas aquelas pessoas que lá estão, Senhor. Nós pedimos que tu nos ajude no dia a dia nas nossas dificuldades, nos auxilie. E pedimos também que o Senhor, durante a exposição desta aula, Senhor, nos use com capacidade, com discernimento e com sabedoria. Abençoe os alunos que estão presentes, aqueles que, ó Deus, optaram por ficar hoje com suas mães, Senhor, os abençoe muito, os abençoe profundamente, e nós pedimos que o Senhor seja a nossa luz, o nosso Deus, o nosso guia, a nossa verdade, hoje e sempre. Amém. Queridos, então hoje o nosso tema é este, o Espírito Santo como capacitador do crente. Falaremos isso, um pouco mais detalhado à medida que desenvolvemos o tema. Então, a gente, nessa jornada aí sobre pneumatologia, na aula de hoje nós estudaremos as 7 características de um crente cheio do Espírito Santo. Bom, Olíbio, seja muito bem-vindo. Nosso objetivo principal, primordial, primaz, precípuo, é demonstrar a primazia do Espírito Santo na vida de cada crente. Como de costume, consideraremos uma porção bíblica das Escrituras e, dentro do possível, daremos exemplos práticos e ou bíblicos para referendar a nossa exposição. No segundo momento, mostraremos a imprescindibilidade dos dons do Espírito para a igreja de nossos dias. Então, nosso anseio é que este último ponto fique bastante claro, tá? O professor Kelso já trabalhou com vocês aqui cessacionismo e continuacionismo, ou continuismo, Eu estou do lado dos continuistas. Acredito que todos os dons, não alguns dons, ainda são válidos para a igreja, embora nem todos os dons se manifestem assim com tanta frequência, como, por exemplo, os dons de cura, Então, não dá para marcar uma reunião hoje, terça da cura, quarta do milagre, porque o Espírito Santo não trabalha com a nossa agenda e nós não podemos controlá-lo. Então, ele age quando quer, porque ele é Deus e soberano, ele tem a sua vontade própria, ele é autônomo, então ele age quando ele bem entender. Se ele quiser curar, ele vai curar. Se ele não quiser curar, ele não vai curar. Simples assim, não existe democracia no reino de Deus. Tá? A gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque Deus é Deus e o resto é resto. Amém ou não? Então, uma vez uma pessoa me inquiriu, dizendo assim, mas
Esse pressuposto de que os dons de cura existem hoje é ruim, não tem como. Por que não vemos mais milagres acontecerem hoje? Eu respondi para essa pessoa, e acho que a resposta vale também para todos que fazem esse questionamento. Eu perguntei para ele, Paulo, ela muito usada em milagre? Você cria nisso? Ele, claro, Paulo fez enormes milagres, até o lenço que Paulo usava era usado para curar pessoas, é verdade. Só que Paulo não curou Timóteo. Paulo não curou Trófimo. E aí? Paulo tinha ou não o dom de cura? E ele tinha. Por que não curou Trófimo? Por que não curou Timóteo? Ele diz, e eu deixei Trófimo lá e orei para que ele não morresse, porque a ponto de não acreditar que ele pudesse voltar à vida. Que é outro, Epáfras. Epáfras passou por uma situação que Paulo achou que ele ia morrer. Paulo não curou. Isso significa que o dom de cura não é válido? Não, claro que não. O fato de não acontecer aqui e agora não significa que não está acontecendo em outros lugares do mundo. Tá? Então esse argumento de que porque não acontece aqui não é válido, porque a gente tem base bíblica para afirmar que, embora não aconteça aqui, está acontecendo em um lugar. Jesus mesmo disse, quantas viúvas tinham em Israel? Muitas, mas só a viúva de Serepta é que foi abençoado com a presença do profeta Elias. Ou quantos leprosos haviam em Israel? Muitos, mas só Naamã foi curado. Então, isso faz parte da dinâmica e do modo como Deus organiza o mundo. Deus às vezes cura, Deus às vezes não cura. E quando Ele cura, nos alegramos. Quando Ele não cura, a gente fica se perguntando por quê. Mas o silêncio de Deus já é resposta para muita coisa. Tá bom? Então, mesmo que nós fiquemos nos questionando, e a gente questiona mesmo. Ai, Deus, sou tão assíduo na escola bíblica dominical, na fila eu sou um dos melhores crentes da minha igreja, assim, distintamente o que mais ora. Irmãos, vou citar aqui um autor que dizia, e outros, dá para citar aqui exemplos, tantos que a gente ficaria a tarde toda aqui só citando. E eu falei, se a gente fosse, né, de fato, ganhar alguma coisa merecendo ou ser salvo por esforço, os jumentos seriam os primeiros. Tá bom? Então, vá devagar porque o vaso é de barro. Então, já vimos em aulas anteriores a importância histórica, e eu destaco teológica do livro de Atos dos Apóstolos. Por que teológica? Porque para muitos autores, especialmente os que estão do lado do cessacionismo, Atos tem importância histórica apenas. Não todos, tá? Vou abrir um parêntese. Nem todo reformado é cessacionista. J. Carson não é cessacionista. O N. Grunder não é cessacionista. E por aí vai. Não estão falando de... John Piper não é cessacionista. Aliás, eu descobri recentemente que o John Piper ele é não só continuista, mas ele também é, com relação ao milênio, pré-milenista histórico. Tá? Então, descobri essas coisas aí. Interessante. Tá? Vimos também que seu escopo, seu objetivo da narrativa de Atos não é apenas contar histórias, mas servir de modelo para toda a igreja de Jesus hoje. Então, nas palavras do Dr. Robert Menzies, Lucas estrutura a narrativa de Atos a fim de ressaltar que o fato de que, assim como a experiência de Jesus no Rio Jordão, relacionada ao Espírito, serve de modelo para a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes. Assim, também a experiência dos discípulos no dia de Pentecostes serve de modelo para os cristãos subsequentes. Então, a gente tem em Atos um modelo normativo de cristianismo primitivo, que está grudadinho, que está assim ao lado do judaísmo antigo, né, do judaísmo, porque o cristianismo nasce dessa junção, ele se separa posteriormente do judaísmo, ele tem algumas práticas que ele absorve do judaísmo, como, por exemplo, o jejum era uma prática tipicamente judaica que o cristianismo absorve das suas origens. Então, a gente tem isso bem entranhada. Só que Lucas quer mostrar, quer fazer com que seus leitores entendam que
a narrativa de Atos é uma narrativa modelo, um modo como o cristianismo primitivo se estruturou como modelo para as gerações subsequentes. Esse é o objetivo primário do livro de Atos, que também é ressaltado pelo aquilo que o doutor Craig Keener fala na obra No Poder do Espírito, né, o papel do Espírito Santo nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, livro que eu já trouxe aqui para vocês. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque se a gente for ler o livro de Atos apenas como uma contação de história, aquilo é muito básico, aquilo não faz sentido muito para a gente. Tanto é verdade que muito daquilo que acontece no livro de Atos, a gente vê acontecendo, mutatis mutandis, né, em alguns ambientes distintos. Por exemplo, o pentecostalismo tem crescido muito na China, na Ásia, e em países onde o comunismo é muito forte, né? O pentecostalismo está crescendo. Esse autor, o Robert Menzies, ele é missionário na China. Então, no livro chamado Glossolalia, né, sobre o fenômeno das línguas, ele conta um pouco da sua história pessoal nesses países onde o cristianismo é visto assim com maus olhos. Então, é bem interessante ressaltar esse ponto. Mas vamos lá. Vamos para Atos? Sim. Aproveitando esse feeling, esse ponto de partida, a gente vê muito isso, né, quando a gente vai estudar Apocalipse. Estudamos Apocalipse aqui ad nauseam, aqui, e vemos isso, né? A rigor, eu tenho esse pensamento também. Quando a gente vai estudar, você pega Levítico, que é um livro que as pessoas geralmente costumam pular quando estão fazendo, ou crônicas, né? Mas você pega aquelas genealogias. Para um judeu, a genealogia tem todo um sentido teológico, histórico importante, porque assim, como é que eu vou saber que esse camarada é de fato o Messias prometido? Deixa eu examinar. Tá, ele é filho desse, que é filho daquele, que é filho daquele, e você vem regredindo na genealogia, você chega, opa, de fato ele é quem diz ser. Né? Quando o judeu quer saber sobre alguém, ele não pergunta qual é o seu nome, ele pergunta assim, quem é o seu pai? Meu pai é pai de alguém, que é filho de alguém, e assim você vem regredindo na genealogia. Né? Então você tem uma importância. Pega Levítico. Né? O Levítico, ele tem uma importância para o povo de judeu na Antiga Aliança, não só teológica, mas também higiênica, cerimonial, litúrgica. Né? Tem regulamentos importantes sobre, por exemplo, o que acontece se um pé de manga está no quintal do vizinho e a manga cair no meu quintal. Quem é o dono? Levítico diz, se a manga caiu no seu quintal, a manga é sua. Então, tem esses filigranas na Bíblia, tem essa preocupação. É uma coisa que a gente perdeu com o tempo, respeito aos mais velhos. No livro de Levítico diz, quando te aproximares das cãs, que são os cabelos brancos, reverencie, tenha respeito. Então, está tudo isso no livro do Levítico. Primeiro código de direitos humanos, livro de Levítico. Êxodo tem ali. Então, tem um autor que eu gosto muito que trabalha isso, que é o Timothy Keller. Tá? Deus na Era Secular, ele vai escrever, quando ele vai falar sobre o direito humano, qual o fundamento ontológico dos direitos humanos. Aí ele vem para o livro de Êxodo, trabalha Levítico, mostrando que a Bíblia é o primeiro código de direitos humanos fundamentado ali
na Escritura. Então, eu absolutamente subscrevo esse pensamento, né? Não faz muito sentido, não. Ter um livro que só conta história e está ali porque o autor achou bonito e vou contar essa história para vocês. Tá? Eu também passo de largo desse pensamento. Vamos para Atos, rapidinho aqui. Atos capítulo 5. Livro de Atos, capítulo de número 5. Vamos lá para os versículos 5, 11, 29, 40, 41. E acrescente o 42 que eu não coloquei. Atos 5, versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Olha o versículo 11. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Aqui é quando Ananias, a Safira, morre, tá? Esse temor. Né? Agora, vamos para o versículo 11. Né? A gente leu agora, né? Agora vamos para o versículo 21. Os apóstolos estão presos, o anjo vem, dá uma ordem a Pedro e aos demais apóstolos, eles são soltos e a ordem que eles receberam é, que está aqui no versículo 20, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Aí vamos ler o 21, que diz assim, ó, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Vá para o 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pula para o 40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Kyrios, o Cristo. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui, porque eu li versículos saltados, né? O que está acontecendo aqui? Primeira coisa é o casal Ananias e Safira, que eram membros daquela igreja, tinham uma propriedade, venderam a propriedade, ficaram com esse dinheiro e deram parte do dinheiro aos apóstolos. Pedro chega, pergunta a Ananias, Ananias, esse aqui é todo o dinheiro pela propriedade que vocês venderam? Veja, o problema não era o dinheiro, e nem porque era parte do dinheiro. O problema aí é a mentira que eles contaram. E eles tramaram, tá? Mancomunados. Pedro pergunta, é todo o dinheiro mesmo? É, todo o dinheiro da propriedade. E aí Pedro diz assim, ó, porque vocês não mentiram a homens, mas a Deus. Retendo a propriedade, o dinheiro não era todo seu? Ou seja, se você não tivesse vendido, o dinheiro era todo seu. Mas assim, eles mentem, né? E mentem assim, combinado, uma sincronia impecável. Pedro, quando dá essa palavra, Ananias cai morto, é fulminado ali. Depois de umas horas, a mulher aparece, a Safira. Pedro faz a mesma pergunta. Mulher, foi mesmo esse o dinheiro da propriedade? Sim, é ele mesmo. E ali, tá vendo aqueles pés ali? Aqueles pés ali, ó, foram daqueles que foram enterrar o teu marido, que é para onde tu vai também. Então ela morre, é fulminada, e os homens levam e a enterram junto com o marido. Houve uma comoção e um temor tão grande por parte ali daquilo que os apóstolos realizaram, que todos ficaram, de fato, assustados com aquilo, né? Porque assim, isso é mais comum quando a gente está olhando algumas histórias do Antigo Testamento, né? Por exemplo, quando Davi está carregando a Arca da Aliança lá da terra dos filisteus para Jerusalém num carro de boi, Uzá tenta intervir, põe a mão, quando ele tenta pôr a mão, é fulminado ali e morre ali mesmo. Ou os filhos de Arão, quando vão oferecer fogo estranho na hora inadequada,
e são fulminados. Então, isso era uma coisa que a gente parece assim, só acontece no Antigo Testamento. Não, aconteceu ali, em loco, os apóstolos foram os protagonistas, né, dessa situação envolvendo a mentira, né, e eu diria até uma mentira por conta da usura, desse apego demasiado a dinheiro. Né. Não tem dinheiro, tem desgraça, irmãos. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim, tá? Mas você tem que saber fazer uso dele. Se você não souber fazer uso dele, ele pode te usar terrivelmente, tá? Então, acontece essa situação. Os apóstolos começaram a pregar, realizar grandes sinais, curar, expulsar demônios, paralíticos eram curados, enfim. Isso despertou uma espécie de inveja na cúpula judaica, especialmente saduceus e fariseus, que compunham a maior parte do sinédrio, que era uma espécie ali de corte suprema, uma espécie de STF, guardadas as devidas proporções na a religião judaica. Então, eles ficaram com inveja dos apóstolos, porque os apóstolos ganharam uma notoriedade tão grande que eles ficaram assim impressionados. Então, tramaram prender os apóstolos. Prenderam os apóstolos, colocaram guardas lá. À noite, um anjo aparece, dá uma ordem a Pedro, porque os apóstolos, não só Pedro estava preso, os apóstolos todos estavam presos, dá uma ordem, né? E o anjo diz assim, vocês vão sair daqui, que foi o que a gente leu aí, no 20, e vão continuar falando dessa mensagem que vocês ouviram. Não se intimidem. No 21, ao amanhecer, eles vão para o pátio. Por que o pátio? Olha que coisa interessante. Porque o pátio era a área externa do templo. Era ali onde os gentios, isto é, aqueles que não eram judeus, iam e podiam entrar. Porque para dentro, nenhum gentil podia entrar. Eles eram proibidos, então eles só podiam ficar no pátio. Então, ali no pátio era o lugar que tinha mais pessoas. Então, os apóstolos começaram a pregar ali. E pregaram de modo que mais pessoas foram ouvindo a mensagem de Jesus. O que acontece? Alguém vê os apóstolos pregando, as autoridades mandam o chefe dos soldados ir atrás dos apóstolos. Quando eles chegam, está tudo trancado, os soldados estão à frente da porta da prisão, mas os apóstolos não estão lá. Alguém chega contando o mal feito e diz assim, aqueles que vocês prenderam estão pregando no pátio. Então as autoridades chamam eles novamente, eles chegam e olha, vocês não foram proibidos de falar no nome desse homem? Vocês querem fazer a gente perecer por causa desse nome? Aí vem a resposta de Pedro. O que Pedro diz? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E continuaram dando testemunho desses sinais e deste nome, que era o nome de Jesus, era um nome poderoso. Até aí, está claro, né? Então vamos lá. E assim sendo, temos em Atos, bem como nos escritos paulinos, de um modo até mais desenvolvido, já falei, vou repetir, a pneumatologia na perspectiva de Paulo é mais elaborada do que a pneumatologia de Lucas, tá? Porque Paulo vai falar sobre santificação, vai falar sobre justificação, vai falar sobre regeneração e vai falar sobre glorificação. Lucas se limita a falar apenas do Espírito Santo como empoderando no falar e na inspiração profética, tá? Significa que um é melhor que o outro? Não, significa que eles se complementam, tá bom? Então, a gente tem as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. O que vale dizer um crente cheio do Espírito Santo? Porque a igreja é a junção de todos os membros de um corpo. Queria considerar com vocês aqui rapidamente, pelo menos 7 características, mas de maneira mais sintética. Para quem fez comigo, estudou Apocalipse, eu não superei mais os 7. Todas as minhas últimas aulas têm 7 pontos, vocês já perceberam, né? Eu não consigo mais sair de 7. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês, o que um crente cheio do Espírito Santo tem? Ele tem autoridade espiritual. E eu vou ser bem claro com isso aqui. Difere daquela enfatizada pelo movimento de batalha espiritual. Onde o crente tem poder para determinar tudo o que desejar. Já viram esse movimento de batalha espiritual? Não, pensamento positivo, você tem que determinar assim, assado, como se você de fato tivesse poder.
E eu vou abrir parênteses. Não é que você não possa orar por um parente da sua casa, da sua família, dizendo, Senhor, cura mesmo, faça isso. Isso é diferente. Porque o que esse movimento enfatiza é que você tem autoridade. Você tem que botar Deus na parede e dizer assim, ó, eu determino. Como se, de fato, Deus tivesse uma parede tão grande assim para caber Deus, né? Não conheço. Ah, não poderia ser outro, né? De vez em quando, e para minha infelicidade, com mais frequência nos ambientes pentecostais, a gente tem essas pérolas, tá? De um camarada que sobe lá e diz assim, vá lá, exija, ponha Deus mesmo quanto Deus deve a você, né? Assim, faz até, muda até a voz, a entonação da voz, assim. Queridos, qualquer crente, não precisa nem ser evangélico, com uma Bíblia aberta, vai saber que isso não tem fundamento algum. Primeiro que você devia, e devia muito, e o preço do que você devia era a sua vida. Que o salário do pecado é a morte. Segundo, você estava cego. Terceiro, você estava nu. Quarto, você estava perdido. Você sem dinheiro, perdido, segue nu. Você faz o quê? Absolutamente nada. Se não for a graça de Deus para restaurar a tua vida e trazer você para cá, você continuaria lá perdido, cego. Então, você não exige nada. Perfeito. C.S. Lewis dizia que quando você está em busca de Deus, é Deus quem está vindo a tua procura, muito antes de você tentar buscá-lo, né? Então, assim, biblicamente falando, a autoridade que o crente recebe é para lutar contra o reino das trevas. É o que Paulo fala. É o que a Bíblia ensina claramente. Olha só, Efésios 6,12 diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, acho que 10, porque as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Então, queridos, a autoridade que o crente recebe, o crente cheio do Espírito Santo é uma autoridade para lutar contra o diabo, porque o diabo está sempre em luta, está sempre tramando, ele não desiste, é estrategista, é paciente, ele sabe a hora de tentar alguém. Ele sempre vem sugestionando. Quando Jesus fica com fome, depois de 40 dias, o que ele vem? Ele transforma essas pedras em pães, hein? Então, assim, ele sabe como tentar. Então, não fique de bobeira por aí, porque o diabo é sagaz. Os seus ardis são terríveis. Mas um crente com autoridade espiritual não precisa temer diabo. Eu conheci uma pessoa que não podia nem falar desse nome, né? Que já ficava, era crente há uns 10 anos. Falei, irmã, por favor. Entreguei a pessoa, era uma mulher, né? Mas assim, podia ser um homem também. Não pode. Irmãos, você não precisa superestimar o diabo e nem subestimá-lo. Ponto. Não precisa ficar com medo. Você está guardado pelo Senhor. O que Ele pode fazer com você, só pode fazer com permissão de Deus. Porque o maligno não lhe toca. É o que João vai escrever na sua primeira carta. Amém? Então essa autoridade está em conformidade com as palavras proferidas por Jesus logo após a sua ressurreição. Lá em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. E o verbo crer aqui está no oaristo, que é um tempo verbal, que no texto grego tem uma ação no passado, mas os efeitos
continuam. É o mais próximo que a gente tem do gerúndio, tá? Uma ação que está em andamento. Então, enquanto crê, os sinais acompanham. Essa é a ideia da gramática do texto grego aqui. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E aqui merece um comentário, porque eu vi um culto em que o pastor pegava serpente. Vocês já viram isso? Eu vi, tá? Tá lá no YouTube, tem essa pérola, vocês podem pesquisar lá. O culto com serpente não é qualquer serpente, sabe? Naja, tá? Porque achar que isso aqui é literal. Outro, né? Eu espero que não beba o veneno, tá? Para depois descobrir que isso aqui é contra a astúcia do diabo. Aqui, serpente é a ação do inimigo contra o povo de Deus. O que ele está dizendo, ó, vocês não vão ser intimidados por isso. Não lhes fará dano, porque o próprio Jesus disse na fundação da igreja que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele. Então, esses sinais aqui, né, vão acompanhar a história da igreja, mas isso não significa que eu tenho que brincar com a cobra ou beber veneno. Por favor, esse vídeo contém uma advertência seríssima, tá? Não faça isso. Não embarque nessa loucura aí. Então, essa autoridade se refletia na vida dos apóstolos, conforme o texto que a gente leu. No caso de Ananias e Safiras, que é a referência 5 e a referência aí, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 11, quando eles mentiram e ali eles caíram, a autoridade dos apóstolos se firmou cada vez mais. Como, por exemplo, no episódio aqui de Atos 5, em que eles expulsaram espíritos imundos ou espíritos malignos daquelas pessoas. E não tem base bíblica ficar entrevistando demônios. Os apóstolos não ficavam perguntando quem é você, de onde você vem, de que esquadra você, qual é o teu batalhão, você vem de que cidade. Não existe isso. Os apóstolos, no nome de Jesus, expulsavam os demônios. Mas não fez mais, né? Então, por favor, irmãos, se o diabo se manifestar, expulse em nome de Jesus. Sem saber quem ele é, não quero saber. Meu negócio não é com o diabo, meu negócio é com Deus. Põe a mão, expulsa e que vai sair, cai. Porque não há nada contra a autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem poder. E é sobre isso que eu queria rapidamente destacar. Então significa que qualquer pessoa pode usar o nome de Jesus assim, à la lettre, como diz lá na França, de qualquer jeito? Não. Porque o nome de Jesus não é amuleto. Tá? O povo de Israel fez isso na antiga aliança. Lembram quando, isso aqui no período em que Eli era sacerdote, seus filhos pagãos oficiavam como sacerdote, Israel estava perdendo a guerra para os filisteus, e eles disseram assim, vamos trazer a arca que vai ser tudo de bom, nós vamos vencer a guerra e isso vai acabar. Eles trazem a arca da aliança para o meio da guerra, os filisteus vencem a batalha, levam a arca da aliança, e a notícia que chega é ali, ó, teus filhos morreram. Mas o pior não vem agora, a arca da aliança foi levada. Ele cai, tomba, quebra o pescoço e morre. Quando a notícia chega à nora de Eli, ela entra em trabalho de parto e tem um filho que dá o nome de Icabode. Isto é, foi-se a glória de Israel, porque a arca da aliança foi roubada. Ou seja, eles estavam tratando a presença de Deus como uma espécie de amuleto. Então, vamos botar aqui que a gente vence. O nome de Jesus não funciona como isso. E o exemplo disso é Atos capítulo 19, versículos 13 a 16. Você já viu o diabo dar surra em gente? Pois é, esse é o episódio. Havia um judeu que era chefe da sinagoga, Seva, o nome desse homem. Ele tinha alguns filhos. E esses filhos foram lá tentar expulsar o demônio, né? Uma brincadeira legal, vamos expulsar o demônio aqui das pessoas? E se embrenharam nessa atividade. Olha o que está escrito lá em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, versículo 13. Diz assim,
Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome, presta atenção, o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço. Veja, Jesus é conhecido no inferno, tá? O inferno treme porque conhece esse nome. Paulo também. Eu conheço Paulo, sabe? Ele tem assim um currículo longo. Mas quem são vocês? Imagina, você vai expulsar um demônio, quem é você? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Isso é levar uma surra do diabo. Veja, porque tentaram usar o nome do Senhor de qualquer forma. Vamos brincar aqui de expulsar demônio e vamos ver se dá certo. Paulo era conhecido, Jesus também, mas aqueles que estavam fazendo isso não. E o demônio se apoderou. Eu já vi, né? Numa situação um tanto inconveniente, a gente foi expulsar um demônio numa casa de uma pessoa, né? Eu era praticamente um recém-convertido, estava com 17 anos. Então isso foi há 10 anos, estou com 27, isso, 10 anos. E o demônio olhou para o cara que ia expulsar, não vou nem dizer o título, tá? E disse assim: você, na boca da pessoa que vai me expulsar, e dava um grito terrível. Eu fiquei fora ouvindo aquilo. Entrou outra pessoa e fala: você que vai me expulsar? Eu já estava bravo, irmão, sabe? Assim, um negócio da ponta do dedão até o fio de cabelo começou a subir, assim, eu estava bravo. Falei: se esse demônio não sair agora, pedi para todo mundo sair. Fui com um amigo meu, o Marcelo, que deve assistir esse vídeo, e falei: Marcelo, segura aí que vem chumbo grosso do céu. Falei: em nome de Jesus, sai agora, demônio. Irmão, pensa numa mulher que tinha força. Tinham 4 homens segurando essa mulher e não conseguiam segurar. Quando a gente falou: sai em nome de Jesus agora, demônio, a mulher voltou a ação e perguntou onde estava com sede, e aí a gente conversou com ela, estava tudo normal. Sabe o que é isso, irmãos? A autoridade no nome de Jesus está disponível a todos, mas não é qualquer um que usa. Precisamos estar em constante comunhão com o Senhor. Os discípulos fracassaram nisso. Tentaram expulsar um espírito maligno de uma criança que ficava convulsionando, não conseguiram. Jesus disse: há demônios e demônios. Esse tipo aí, não é de qualquer jeito que você vai expulsar, não, irmãos. E se você, que vai assistir esse vídeo, acha que o diabo não entra e possui pessoas, você tem muito que aprender. Segundo, um crente cheio do Espírito Santo é alguém ousado no Senhor. Não é ser sonso, porque tem muito crente que é sonso e mal educado e às vezes deselegante, tá? Isso não é ousadia não, tá? Ser ousado no Senhor diz respeito à inspiração profética que vem do Espírito Santo, que tem a ver com falar empoderado, como, por exemplo, nesse episódio de Atos capítulo 5 aqui que a gente leu, no 5:29. Pedro olha para as autoridades e diz assim: nós vamos obedecer a Deus, porque é melhor obedecer a Deus, é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. E dirige a palavra às autoridades, que poderiam matá-los ali. Então, é o tipo de ousadia que uma pessoa tem. Não tem a ver, tá, com a pessoa que é deselegante. Tem a ver com a pessoa que fala sob o Espírito Santo. Se Deus lhe deu uma palavra, se Deus lhe deu inspiração para falar, tem hora e momento para falar. Por isso que Paulo vai dizer que é preciso analisar a profecia. 1 ou 2, os demais o quê? Julguem, para saber se aquilo vem de Deus. Porque, não sei vocês, mas eu já vi cada profetada que dão por aí, que traz problema para a igreja e problema para aquele que ouviu. Porque a igreja fica com problema e quem ouviu fica frustrado. Muita gente que ouviu: mas Deus disse. Não, mano.
Não, Deus não disse. Foi o profeta que disse que Deus disse. Quando é Deus que diz, nem o diabo impede Deus cumprir a sua palavra. Porque a palavra que Deus manda não volta vazia. Então a conduta e a postura dos apóstolos refletem essa ousadia espiritual, pois diante da perseguição e da inveja das autoridades judaicas, não retrocederam. Como a gente pode ver aqui, Atos capítulo 8. Se vocês depois quiserem ler, começando aqui do 4 até o 6, Filipe, um dos 7 diáconos, que pregava empoderado pelo Espírito, que foi usado de maneira extraordinária, porque quando o Espírito vem, você se torna alguém ousado. Por que não falar, por exemplo, do profeta Elias, o tisbita de Gileade? 1 Reis, capítulo de número 17. Acabe se casou. Acabe, para quem não sabe, foi um dos piores reis da história de Israel. Ele conseguiu ser pior que o pai, Onri. O pai foi pior que todos os reis antes. Mas Acabe conseguiu ser pior que o pai, que foi pior que todos os outros reis. Que casa com uma das piores mulheres da Bíblia, que é Jezabel. Veja o casamento. Pior rei com a pior mulher. Casam-se, né? Tem um enlace. E Etibaal, que era pai de Jezabel, não tinha filho. Então ele consagra a filha como profetisa de Baal. Quando ele se casa, Jezabel traz todo o culto a Baal e aos Baalins, que eram pequenas estatuetas de Baal que colocavam nos lugares altos em Israel. Tá? E Acabe instituiu um culto a Baal. É esse o cenário. Nesse cenário, Deus levanta Elias, que com ousadia chega diante de Acabe, sem levar em consideração quem era Acabe, porque assim, se o rei não estendesse um cetro para você, você não se apresentava diante dele não, querido. Lembra, já leram Esther, a história de Esther? Se o rei não estendesse o cetro, você não podia se aproximar dele. Elias entra lá, nem quer saber quem é Acabe, diz assim, ó, não choverá em Israel, nem chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Ponto. Vem a palavra de Deus e diz assim, agora vai para o ribeiro de Querite. Então, ele se apresenta diante da figura mais importante da monarquia de Israel e diz assim, ó, tem uma palavra de Deus para você. Não vai chover, não haverá orvalho. Por quê? Na cabeça dos cultuadores a Baal, Baal que controlava tudo. Baal controlava a água, Baal controlava o que produzia. Então Baal era o deus da chuva. Deus levanta e diz assim, não vai chover em Israel, nem vai ter orvalho, segundo a minha palavra. Ponto, para mostrar que Baal não é nada. Ou seja, esse é o tipo de empoderamento, eu sei que essa palavra está muito gasta hoje, tá? Que o Espírito proporciona às pessoas. Gente muito simples, mas que tem uma palavra de Deus e quando fala, os céus tremem, porque é Deus quem está falando naquela pessoa. Por mais simples que seja, irmãos. E veja, a autoridade que Deus nos deu é para ser usada em favor das pessoas e não contra as pessoas. Tá? Então, deixa eu falar diretamente aqui para você que está numa igreja desse tipo, onde o pastor fala para você assim, ó, você não vai sair dessa igreja, porque se você sair, você vai sair debaixo de maldição, você vai perder cobertura espiritual. Eu digo para você, fuja dessa igreja. Esse camarada é um cafetão espiritual. Não existe essa tal coisa de cobertura espiritual que o líder põe a sua mão na sua cabeça. Isso não tem fundamento bíblico. Ponto. João diz na primeira carta, a unção que recebeste do alto, não necessita que vocês precisem de nenhum auxílio. A unção é completa. Então, se você está aí numa igreja que é assim, procure uma igreja bíblica, mesmo que seja longe da sua casa. Antigamente a gente falava isso, né? Os pastores falavam, procure a igreja mais próxima da sua casa. Hoje em dia a gente tem que mudar isso, né? Procure a igreja mais perto da Bíblia, mesmo que seja mais distante da sua casa. Terceiro, testemunho
testemunha eficazmente o Evangelho. Um crente cheio do Espírito Santo testemunha eficazmente do Evangelho. E aqui não tem a ver tão somente em ser um missionário, tá? Isso não tem a ver com isso. Esse é o objetivo principal, primordial do batismo com o Espírito Santo. Eu já falei, vou repetir, não é falar línguas. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é testemunho. Atos capítulo 1, versículo 8. Tá ok? John Stott, num livro muito bom, Porque Sou Cristão, que é um livro que ele escreve em resposta ao Bertrand Russell. Bertrand Russell, filósofo britânico, escreveu um livro, Porque Não Sou Cristão. John Stott escreveu um livro, Porque Sou Cristão. Nesse livro, Porque Sou Cristão, eu não tenho a referência da página, porque eu perdi o livro em casa, tá? Mas eu sei o que está no livro, tá? Está lá em algum lugar na minha biblioteca. O Russell, o John Stott vai dizer que o testemunho cristão deve ser sempre sobre Deus. Mesmo que seja o nosso testemunho tem que sempre mirar na glória de Deus. Porque não é sobre nós, é sobre Cristo. Deus me deu uma casa, mas Deus te deu uma casa, Deus te abençoou, Deus te deu condições. Então, é sobre Ele, não é sobre você. Todo testemunho cristão deve redundar na glória de Deus. Portanto, nós, quando testemunhamos o Evangelho, estamos testemunhando a respeito do Evangelho de Deus. E para a glória de Deus, não para a glória daquele que conta. Né? Às vezes a gente ouve aqueles testemunhos sensacionalistas, né? Porque eu. Tem tanto eu nesse testemunho, onde que Cristo entra? Afinal de contas. Porque a sua vida foi transformada por Cristo. Você foi transformado por Cristo. Deus te deu uma família, Deus te deu um lar, Deus te deu uma casa, Deus te deu inteligência, sabedoria. Então não é sobre você, é sobre Cristo, do começo ao fim. Por isso o testemunho do crente deve ser sempre sobre Cristo e não sobre si mesmo. Quarto, submissão à vontade de Deus. Existem crentes que não se submetem nem à lida e muito menos a Deus. São pastores de si mesmos. São pessoas que, não, meu pastor é Jesus. E olha lá se é Jesus mesmo, tá? Alguns até dizem assim, meu pastor é Jesus. E eu lembro o que o Agostinho disse. Numa famosa frase, ele diz, o que eu sou sem ti, ó Deus, um guia para a minha própria perdição. Você não consegue nem saber o que está a 1 metro dos seus olhos, você vai saber guiar a sua própria vida? Então, um crente cheio do Espírito Santo é alguém que se submete a uma autoridade, a um líder, seja pastor, seja um bispo, seja, não vou falar apóstolo, porque não existem apóstolos hoje, mas enfim. Há uma autoridade hierárquica na igreja. Você é submisso. Você não tem que andar por aí sem submeter a autoridade. Agora, não se submeta a uma autoridade espiritual, se essa autoridade espiritual nunca ouve a Deus. Nunca ouça um homem, já dizia A.W. Tozer, que nunca ouve a Deus. Mas é preciso estar submisso à vontade de Deus sempre, mesmo que isso nos custe amizades. Eu já perdi amigos por ser crente. E olha que eu nem sou muito chato, só um pouco chato. Eu nem sou muito insuportável, é só um pouco insuportável. Mas simplesmente pararam de falar comigo, depois que andaram comigo a vida toda, depois que eu disse, não, acho que esse negócio de bagaceira aí, vou sair dessa vida, Jesus vai me transformar, e, enfim. Me converti e eles pararam de falar comigo, mandar mensagem. Você vai perder amigos, você vai perder pessoas, porque você é alguém diferente. Você é, desculpa a expressão, um alienígena, é uma pessoa de outro lugar. Você está aqui, mas você foi feito para um outro mundo. E nós aguardamos ansiosamente o retorno do grande rei, para onde nós retornaremos à nossa pátria celestial. E esse dia vai chegar. Tá? Então os apóstolos sabiam muito bem disso, por isso estavam dispostos a obedecer a Deus em qualquer circunstância, mesmo que custasse a cabeça, mesmo que a cabeça deles tivesse a prêmio. Lembram, por exemplo, aquele episódio de Atos 16, de 6 a 10, é Paulo. Paulo queria fazer uma obra e o Espírito Santo impediu que Paulo fosse fazer essa obra. Então eles tentaram contornar ali algumas regiões, Frígia e outras
regiões para pregar. O Espírito Santo impediu eles de fazerem a obra. O que isso nos ensina, irmãos? Que, primeiro, a obra não é nossa. As ferramentas também não são nossas. Deus nos deu esses dons, mas Ele vai requerer as ferramentas que Ele nos emprestou, tá? Já leu a parábola dos talentos? Chegará um dia e diz, você fez o que com o que eu te dei, tá? Então, Deus nos emprestou por um tempo até o seu retorno. Quando Ele voltar, haverá acerto de contas. E eu espero que esteja tudo bem com você. Então, obedecer não significa que sempre entenderemos o caminho. Às vezes, Deus faz uns caminhos estranhos, sabe? Né? Aquilo que o Lutero chamava de opus alieno Dei, a obra estranha de Deus, que ele pega lá de Isaías 39. Deus às vezes faz isso. Significa tão somente que descansaremos naquele que nos conduz, mesmo que nós não conheçamos o caminho. Deus nos conduz seguramente, porque Ele não vai perder nenhum daqueles que seguram em sua mão. E lembre-se, toda vez que Deus nos pede uma prova de fé, Ele não quer saber se temos fé, Ele quer saber se somos obedientes, a ponto de fazer o que Ele está mandando. E às vezes Deus faz uns pedidos estranhos, né? Senhor, né? Então, ser submisso à vontade de Deus, isso é uma marca que você é um crente cheio do Espírito Santo. Quinto, veja, vê o sofrimento por causa de Jesus como algo positivo. Esses apóstolos viam isso, a gente leu isso. Atos 5, 41, abre aí a sua Bíblia, ou ligue aí a sua Bíblia se estiver no celular. 5, 41. O sofrimento era motivo de exultação. Olha aí. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então, um crente cheio do Espírito Santo não se ressente porque está sofrendo. Ele exulta. E eu, uma vez, acho que foi começo desse atual governo, né, muita gente mandando mensagem. E agora os crentes vão perder a liberdade. Sei o que, irmão, você está esperando boas-vindas do mundo, o mundo matou o teu mestre. Você espera alguma coisa do mundo? Então, se você embarcou na onda de ser cristão e não quer sofrer, entrou no caminho errado. Jesus já chama para carregar a cruz. Poderia ser uma coroa, né? Mas não, uma coroa não é aqui, é cruz aqui. E às vezes de um lado tem uma espada, do outro tem um punhal. Isso é seguir o evangelho. Então, você não quer sofrer, procura outra coisa, procura terapia. Embarque em outra onda. Mas o cristão sabe e precisa aprender a sofrer. Porque às vezes, só porque você é crente, vão tirar sarro de você. Vão gastar você como pedra de esmeril. Só porque você é um cristão. Sem motivo aparente algum, às vezes, irmãos. Por causa do nome de Jesus, o mundo odeia Jesus, o mundo nos odeia. Parênteses. Vocês já viram como eu abro muito parênteses? Eu adoro parênteses. Isso não significa ser hostil às pessoas, irmãos. Tá? Não, por favor, não pense que eu estou fazendo apologia a não ter amigos crentes ou de outra religião. Pelo contrário. É bom fazer isso, tá? Não é isso não. É que o mundo como sistema, mundo como esse sistema, ele é hostil à fé. Perfeito? Ficou claro isso? Tá? Então o sofrimento é algo inerente a todos os filhos de Adão, mas em Cristo e por Cristo o sofrimento é ressignificado. Olha o que São Paulo escreveu na Carta da Alegria, Filipenses, primeira igreja da Europa, Filipos, primeira igreja da Europa. Olha o que Paulo escreve. Pois a vocês foi dado, olha o que Paulo diz, o privilégio. De que, Paulo? De sentar na primeira cadeira? Não. O privilégio não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então você está sofrendo, e veja, vou abrir outro parênteses. Você está sofrendo porque você é fiel a Deus? Amém. Agora, você está sofrendo porque você é um hipócrita? É merecido. Você precisa sofrer pelos motivos certos.
Nossa, fulano é tão hipócrita, tão assim, quer ser um crente mais crente que todo mundo. Ele quer ser crente mais crente que Paulo, ele quer ser crente mais do que Jesus. Isso é o motivo errado de sofrer por Cristo. Agora, se você é fiel, é gente boa, é ser humano bacana e está sofrendo, amém, isso vai redundar em glória para você. Não aqui, lá. Certamente a psicologia tem muito a dizer sobre o sofrimento. Mas a Bíblia é curta e grossa. Olha Paulo, sofre, pois, comigo, as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está chamando, não é para divertimento. Paulo está chamando Timóteo a sofrer. Sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. A mensagem mais anti-coach da Bíblia é essa aí. Ó. Vem sofrer comigo. Ninguém prega isso, que não está na moda pregar isso. Né? Não dá audiência, né? Isso aí. Mostrar que o crente sofre. E isso redunda em glória para o cristão. Porque como Cristo sofreu, como o cristão sofre. E sofrer pelas razões corretas. Acima de tudo. Tem um pregador calvinista que eu gosto muito, que é o Richard Charles Sproul, no Brasil conhecido como R.C. Sproul. Ele diz, me irrito quando ouço alguns pregadores dizerem, venha Jesus e todos os seus problemas acabarão. Isso é simplesmente mentira. Não existe isso. Você que está me vendo, que quer embarcar nessa onda, pense bem, calcule o custo do discipulado e depois embarque na onda. Porque servir a Jesus não é esse mar de rosa que as pessoas estão falando por aí não, tá? Tem sofrimento. Tem que se submeter à vontade de Jesus. Mas também tem gozo, tem plenitude de alma no nosso coração. Penúltimo ponto para a gente se encaminhar para o fim. Eu me lembro, tem um jargão no meio pentecostal que diz assim, crente cheio do Espírito Santo precisa ser igual pastel de rodoviária, muito óleo e pouca carne. Mais ou menos por aí. Então assim, queridos, precisamos pôr de fato os pingos nos is aí, tá? Ele prega poderosamente. Quando eu digo prega poderosamente, cabe um adendo aqui. Pregar, grego, kirus, em grego, de querigma, pregação, tem um sentido de anunciar a Cristo como um arauto, ser um arauto. Na linguagem do Novo Testamento, um anunciador de boas novas. Não diz respeito necessariamente a ser um pregador itinerante, o cara que vai ocupar o púlpito, tá? Mas um discípulo disposto a falar de Jesus em qualquer hora e lugar, na sua linguagem, na sua simplicidade. Porque Deus só usa o instrumento que está disponível, tá? Mulher, o profeta pergunta, tem o que aí? Não tem nada, senão as vasilhas vazias. Tá, isso mesmo que Deus vai usar, tá? Porque não tem outro Geisso, não tem um outro Kelso, tem o Kelso aqui, tem o Geisso aqui. É o que Deus vai usar, bom ou não, é isso que Deus vai usar. Amém ou não, irmãos? Deus só usa o que a gente tem disponível. Ele não vai recriar um outro Henrique para usar. Não, e se o Henrique não quiser falar? Tem muito, a fila é grande, irmãos. Na obra de Deus, ninguém é imprescindível. Se um não quiser, tem milhares que querem, Deus traz. E se ninguém quiser, tem pedra. Olha o quanto isso é importante, tá vendo? Se você não falar, as pedras vão clamar. Amém ou não? Então, subiu. Servir é servir. Servir é serviço. E não ser visto. Porque ser visto é ativismo religioso. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Então os discípulos sabiam muito bem disso. Não importava o lugar ou a ocasião, eles sempre proclamavam a Cristo. E a gente tem isso aqui, ó. Atos 5, 21. Saíram da prisão, a primeira coisa que eles foram fazer foi pregar. Paulo instruiu a Timóteo dessa forma. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta, com toda a paciência e doutrina.
Então, não às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não sei pregar. Não, mas você sabe falar de Jesus. E do seu modo, e a sua maneira. Então, você não precisa ser um pregador assim, eloquente. Né? Você precisa falar de Jesus do seu modo. Que é desse modo que as pessoas vão ouvir. É na sua simplicidade. Sétimo e último. É um homem ou mulher de oração. Não tem jeito, irmãos. A curva, faz curva, mas para sempre aqui. Quando Lutero disse que a oração é o oxigênio da alma, ele queria dizer que sem oração o crente morre. Porque sem oxigênio não tem vida. Hoje a gente tem muitos bons livros sobre oração e sobre como orar. As prateleiras das livrarias evangélicas estão abarrotadas desses livros. Mas ainda assim nos falta uma coisa, o que é? Orar. Olha aí. Jesus não escreveu nenhum livro sobre oração, mas se tivesse escrito, o livro teria 3 capítulos. Primeiro capítulo, ore hoje. Segundo capítulo, ore amanhã. Terceiro capítulo, ore sempre. Lucas dá tantos exemplos, mais do que todos os outros evangelistas, de Jesus orando. E Lucas faz isso como poucos, mostrando a importância da oração vital. Aliás, o que precede a Atos capítulo 2, o Pentecostes, é os discípulos, as Marias, a mãe de Jesus, Maria Salomé e todas as outras Marias, orando. Porque assim, Jesus disse, aguardem a promessa. Mas não tinha data. Aguardar até quando? Aguardem. Vão orando aí. De repente, porque ninguém estava esperando, de repente, por isso que é de repente, o Espírito Santo veio e derramou ali um batismo total sobre aqueles que lá estavam. Orar até quando? John Stott dizia, ore até que a montanha saia. Se não saiu, continue orando. Não tem outro caminho. Deus continua usando as mesmas ferramentas. E às vezes Deus tem saudade da sua voz. Olha que coisa interessante. Já faz quanto tempo que você... tem um outro jargão pentecostal que eu gosto muito, né? O caminho é assim. Cara no pó e não pó na cara. Para dizer, você precisa orar. Então, o caminho passa por aí. Tem uma coisa antes que eu queria falar. As pessoas me perguntam, uma vez, eu fui... Tá vendo, o colérico que eu sou, uma vez eu fui deselegante com uma pessoa. A pessoa me perguntou, você ora quantas horas? Eu disse, o que te interessa, irmão? Você está anotando? Você tem um caderninho assim das horas? Hoje eu orei 1 hora? Não te interessa. Só que eu falei assim, não te interessa isso aí, né? Depois eu voltei e pedi perdão para a pessoa. E fui bem deselegante. De vez em quando eu faço isso, irmão. Eu não sou querubim não, tá? Mas não é o tempo propriamente cronometrado que faz a diferença na sua oração. Mas a vida que você põe naquele único momento que você tem para orar. Sabe quando a gente ora melhor? Quando na nossa família as coisas não estão muito bem, quando o filho não está muito bem. Sabe por quê? Porque acabou os recursos. O dinheiro pode fazer mais nada para quem a gente corre? Deus. Por isso que de vez em quando Deus tem que dar uma provazinha para a gente, sabe? Para a gente voltar a aprender a orar. Às vezes assim, é um infartozinho, coisa pequena, um infarto. Entendeu? Deus faz isso, essas coisas. Ele permite para que a gente entenda que a nossa suficiência não vem dos nossos bolsos, vem dele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Eu não esqueço dessa frase do John Bunyan lá no Peregrino. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Todas as características ora apresentadas até aqui impactam diretamente no caráter daquele que as possui. Significa que um crente cheio do Espírito Santo é também uma pessoa honesta, irrepreensível, tem um caráter ilibado e é sensata. Porque algumas pessoas acham que quanto mais espiritual, mais esquisito, né? Não, irmão. Deus nos chamou para sermos diferentes, mas tem gente que prefere ser esquisita. Ninguém deve se sentir diminuído porque não prega
não canta ou administra bem. Coloque sua vontade e desejo aos pés do Senhor e Ele lhe esclarecerá. Senhor, vou para onde? Vai para aqui. Nem todo mundo prega, tá? Nem todo mundo canta. E eu descobri isso quando eu cantei. Meu departamento é outro. Saindo daqui pela esquerda. Tudo bem, não canto bem. Mas como dizia Martinho Lutero, ainda assim Deus ouve a minha voz, porque vem do coração. Mesmo cantando mal, dizia o Lutero. Então, se você não faz bem uma coisa, procure uma coisa em que você é bom e entregue isso a Deus, que Ele receberá como oferta. Quanto mais Deus nos dota de dons e talentos, mais responsáveis e humildes, ficou humildades aí, né? Humildes devemos nos tornar. Vês um crente que é orgulhoso porque tem dons, há um crente que não é cheio do Espírito Santo. Porque os que eu conheço, que são muito usados por Deus, são gente simples. São gente humildes. Que se orar, Deus faz. E sabem do peso do que falam. Porque eu tenho consciência de que vou dar conta dessas palavras que estou ensinando para vocês aqui. É aos mestres que Deus vai cobrar mais. Não importa como espiritual e cheio você seja, sua função é servir o corpo de Cristo. Você não é um ermitão. Você é alguém que está inserido no corpo. Se Deus te deu muito dom, amém. Use isso para a glória de Deus, para a edificação do corpo dele. Para encerrar, o batismo no Espírito Santo é uma lição preciosa de que sem Cristo nada podemos fazer, nem a missão da igreja. O cristão deve ser dependente de seu mestre. Não é um ser autônomo. Não é um ser isolado na comunidade que o mestre guia e dirige. Se Deus te deu dom, use para a glória dele. Se Deus te deu dom, use de forma responsável. E lembre-se, se você não fizer, Deus levantará outro para fazer. Amém.